Uningá, que o futuro é aqui. Olá, aluno! Vamos iniciar o nosso estudo sobre a segunda parte da unidade 3 do capítulo Emoções, Inteligência Emocional e Habilidades Sociais. Vamos falar sobre as habilidades sociais. As habilidades sociais podem ser categorizadas como um conjunto de comportamentos emitidos pelo indivíduo diante das demandas de uma situação interpessoal, na qual se maximizem os ganhos e reduzam as perdas para as pessoas envolvidas numa interação social. Delprete. Então, as habilidades sociais é um conjunto de comportamentos que as pessoas vão desenvolver de acordo com as suas experiências vividas e que elas tenham foco em maximizar e reduzir essas perdas na interação social entre as pessoas. Então, lembrando que as habilidades sociais, nós não nascemos com ela, mas nós desenvolvemos essas habilidades sociais. Então, elas podem ser categorizadas, de acordo com o Delprete, de várias formas. Eu trouxe para vocês as habilidades sociais mais utilizadas no ambiente de trabalho. Bom, primeiramente nós temos uma habilidade de automonitoria. Auto quer dizer que é meu, monitoria, minha própria monitoria. Então, a pessoa possui o controle da sua impulsividade, ansiedade, introspecção e reflexão. Então, são aquelas pessoas que conseguem controlar as suas emoções porque ela fica se automonitorando o tempo todo. Então, essas habilidades da pessoa, o que ela faz? É uma habilidade de observar, de descrever, de interpretar, de regular os seus pensamentos, os sentimentos e comportamentos em situações sociais. Então, no momento que ela está se relacionando com outra pessoa, você percebe que ela tem essa autoconsciência e essa automonitoria nessas relações sociais. Outra habilidade seria as habilidades sociais de comunicação. Ela é responsável pela formação de redes sociais, manutenção delas e alteração da cultura e da realidade social. Então, as habilidades sociais de comunicação, você percebe que essa pessoa, ela tem uma habilidade de estar fazendo perguntas adequadas, responder as perguntas, de gratificar no momento adequado, de elogiar também as pessoas, de pedir e dar feedback nas relações sociais, de iniciar, manter, encerrar uma conversação. Essas habilidades são primordiais para as pessoas que têm cargo de liderança. Porque sem essa habilidade de comunicação, dificilmente ela vai ter uma liderança eficaz. Temos também as habilidades sociais de civilidade. Comportamentos de encontros breves e ocasionais com pouca mobilização emocional. Então, as habilidades sociais de civilidade são as nossas relações formais no ambiente de trabalho, em uma negociação, em que a pessoa tem que ser muito mais racional do que emocional. Então, tem que conter mais as suas emoções e ter comportamentos mais formais, adequados. Então, são as habilidades de dizer, por favor, obrigado, dá licença, agradece a participação da outra pessoa, ela se apresenta, ela cumprimenta todos, ela se despede, ela expressa cortesia a todo momento. Então, são pessoas que têm habilidades sociais de civilidade, que é agradável de estar com essas pessoas, porque você se sente respeitado, valorizado pelo outro. Temos também as habilidades sociais de trabalho. Esse tipo de habilidades, ele consegue atender às diversas demandas interpessoais do ambiente de trabalho. Então, esse ambiente de trabalho, ele sugere que você cumpra as metas, que você seja organizado, ele busca e preserva o bem-estar da equipe, porque ele pensa na coletividade, no bem-estar das outras pessoas, ele respeita o direito de todos. Então, em prioridade está
o bem comum de todos e depois a sua particularidade. Então, são habilidades da pessoa de estar coordenando o grupo, de saber falar em público, de resolver os problemas quando eles surgem, de tomar decisões e mediar conflitos, habilidades sociais e educativas. Então, são habilidades sociais de trabalho primordiais para todas as pessoas, principalmente para os gestores e para os cargos de liderança, desenvolver esse tipo de habilidade. Temos também as habilidades sociais assertivas de enfrentamento. Possui um conjunto elaborado com entonação de voz, expressão facial, contato visual e comportamento. Eles precisam estar coerentes todos esses comportamentos. Então, a pessoa possui o entendimento dos direitos humanos de cada um, da cidadania organizacional, controla e minimiza as possíveis consequências negativas que possam surgir dentro do ambiente laboral. As habilidades dele é de se manifestar opinião quando for necessário, de concordar, discordar, de fazer, de aceitar, de recusar pedidos quando necessário, de desculpar-se, admitir falhas, porque nenhuma pessoa é perfeita. Quando nós erramos, é importante admitir que foi um erro, que foi uma falha e que nós vamos evitar que isso aconteça novamente. De estabelecer relacionamento afetivo, sexual, de encerrar relacionamento, expressar raiva e pedir mudança de comportamento, interagir com autoridades, lidar com críticas. Então, essas habilidades de enfrentamento é muito importante e essas habilidades têm que ser realizadas no momento certo, de uma forma adequada também, para não agredir a outra pessoa, para a outra pessoa não se sentir invadida, não se sentir desrespeitada. Então é a forma de lidar com isso, pela sua própria expressão facial, entonação de voz, a sua comunicação não verbal com a verbal, estar coerente com determinada situação. Temos também as habilidades sociais empáticas. Ela possui reações e demandas da necessidade afetiva do outro. Então, essas habilidades sociais empáticas são as pessoas que conseguem se relacionar empaticamente, se colocar no lugar da outra pessoa e, quando necessário, expressar e estar ali com apoio. Então, ela compartilha mutuamente experiências significativas um do outro. Então, a habilidade de parafrasear, de refletir sentimentos, de expressar apoio quando necessário, de também não somente você estar ali com o outro, mas você também compartilhar as suas emoções com a outra pessoa, a sua opinião, o seu posicionamento, é manter essa relação afetiva com maior intimidade, são as amizades mais próximas, que também são importantes dentro das nossas relações sociais. Temos também as habilidades sociais de expressão de sentimento positivo. Está relacionada aos valores e atitudes da pessoa. Possui mais componentes não verbais e requer uma coerência entre pensamento, sentimento e ação. Então, a habilidade de expressar sentimentos positivos, eu preciso desenvolver um olhar positivo diante das situações que acontecem. Muitas vezes, existem percalços no meio do caminho, no ambiente de trabalho, e tentar observar e ter uma percepção positiva de cada fato, de cada situação, o que nós podemos absorver diante de cada perda, de uma necessidade que não está satisfeita nesse momento, mas que pode ser suprida de uma outra forma. Então, é um olhar positivo para as situações, agir de modo positivo, para que a gente possa descobrir outros caminhos para poder resolver os problemas. Então, essa habilidade
que nós temos de solidariedade, de estar com o outro, essa habilidade de fazer a amizade, de cultivar o amor entre as pessoas. Então, é a expressão de sentimentos positivos, que quando a gente gosta da pessoa, expressar que a gente gostou dessa pessoa, da atitude dela, do comportamento daquela pessoa, mas que seja franco, verdadeiro. Então, é uma habilidade social de expressão de sentimento positivo. Nós vamos perceber que as habilidades sociais, elas são muito importantes no ambiente de trabalho, porque sem elas as pessoas têm uma dificuldade muito grande de interagir com as pessoas, de trabalhar em grupo, porque se pede muito atualmente o comportamento de trabalho em grupo. E desde o momento que nós nascemos, nós aprendemos a ser individualistas, dentro até a própria família, da gente saber o que a gente gosta, do que eu quero, como eu quero, de fazer a mãe e o pai acabam mimando o seu filho de fazer o mundo girar através do seu umbigo, e a pessoa acaba se tornando individualista. E quando ela se cresce e vai para o mundo do trabalho, ela continua com esse comportamento individualista. E isso não pode acontecer, a pessoa precisa amadurecer, saber trabalhar com outras pessoas, compartilhar com o outro, desenvolver a sua empatia, e todo esse processo não é fácil. Esse processo é a médio e a longo prazo. E o desenvolvimento dessas habilidades é primordial. Trabalhar em grupo, se fala em trabalhar em grupo, mas nem todas as pessoas conseguem trabalhar em grupo. Muitas vezes elas se queixam falando que ela consegue trabalhar melhor sozinho do que em grupo. É claro, porque em grupo eu preciso ceder, eu preciso saber compartilhar, eu preciso saber me colocar no lugar da outra pessoa, eu tenho que buscar a satisfação de ambas as necessidades, a minha e do outro, buscar o senso comum de coletividade. E isso não é fácil. E para isso, que isso aconteça, eu tenho que desenvolver as habilidades sociais. Então, essas habilidades sociais são comportamentos aprendidos. Então, comportamentos que nós desenvolvemos a médio e longo prazo durante a nossa existência, as nossas experiências no mundo do trabalho, e que podem ser desenvolvidas também dentro da organização, através de muito treinamento, favorecendo o crescimento profissional e o bom relacionamento interpessoal laboral. Então, hoje as organizações, elas percebem que os seus trabalhadores, muitas vezes, eles são individualistas. Então, eu preciso investir em treinamento para que eles desenvolvam essas habilidades sociais, as habilidades sociais de trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. O maior problema hoje dos conflitos interpessoais, do clima organizacional insatisfatório, está na falta, na ausência de habilidades sociais no mundo do trabalho. As pessoas esquecem de pensar no senso comum, da coletividade, e pensam somente nelas. Por isso, a importância de investir em treinamento de integração, a importância hoje de eu investir em treinamento que as pessoas desenvolvam muitas habilidades, seja na habilidade de comunicação, de coordenar o grupo, na habilidade de estar se relacionando com a outra pessoa, desenvolver a sua empatia. Isso é primordial hoje no mundo do trabalho, porque isso passou a ser uma competência comportamental. A competência hoje não é somente a competência técnica, operacional e de conhecimento. Hoje eu também tenho que desenvolver a competência comportamental. E para desenvolver essa competência comportamental, eu tenho que desenvolver as habilidades sociais. E essas habilidades sociais só vão ser desenvolvidas através de um período de treinamento de médio a longo prazo, de investimento maciço dentro da organização. E para isso, os gestores de recursos humanos precisam estar conscientes dessa necessidade de desenvolvimento de treinamentos para que eu tenha um bom clima organizacional no ambiente de trabalho. E sabe-se que quando o clima organizacional de trabalho está satisfatório,
os trabalhadores trabalham muito mais motivados. E eu volto a frisar, trabalhadores motivados têm maior desempenho. E um desempenho maior gera maior produtividade e, consequentemente, maiores resultados para a organização e atingimento dos objetivos estratégicos organizacionais. Então, eu necessito e muito desenvolver as habilidades sociais dos nossos trabalhadores dentro da organização para que eles possam desenvolver as suas competências comportamentais. Bom, encerro aqui esta unidade. Bom estudo!